Olhe para este quadrado misterioso. Isto é um chip. Nele está escondida uma grande força. Esses pequenos se tornaram tão poderosos em nossa civilização que, se por algum motivo pararmos de produzi-los, toda a economia do planeta parará. Mas, estranhamente, não há um único país ou mesmo uma poderosa nação que seja o líder absoluto na produção de microchips. Interessante, porque isso. Como esses chips protegem Taiwan da guerra? E como se desenvolveram, historicamente, as relações com os chips na União Soviética e agora na Rússia? Bem, sobre tudo em ordem. Vamos. Olhe para este querido avô que já tem 91 anos. Morris Jane, que fala inglês maravilhosamente, nasceu na China e se mudou para os Estados Unidos da América no ano de 1949, aos 18 anos de idade. Na América, o jovem homem recebeu sua educação no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e trabalhou em várias empresas americanas, incluindo 25 anos como funcionário. Em 1975, Jian foi para Taiwan e mudou a vida da ilha e do mundo inteiro. Em 30 anos, tornou-se o maior e mais tecnológico fabricante de microchips. Agora, a empresa fundada por Jian é quase monopolista no mercado. Ela produz mais da metade de todos os chips do mundo, incluindo os mais avançados, com menos de 10 nanômetros. Apple, Nvidia, AMD e outros encomendam microchips da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. 63% da produção mundial de chips é responsabilidade de Taiwan. Com grande probabilidade, o dispositivo do qual você está assistindo a este vídeo possui um chip fabricado lá. Já mudou não apenas o mundo da microeletrônica, mas também a política. Para a China, a reintegração de Taiwan ainda é um assunto delicado e sensível, inclusive porque a China continental quer adquirir o poder semicondutor da ilha e se tornar o líder absoluto na produção de microchips. A questão de Taiwan como um país único precisa ser discutida separadamente. E temos um episódio semelhante, grande e interessante sobre isso. Recomendamos fortemente que você dê uma olhada. Será interessante. E agora, vamos continuar e brevemente mencionar por que é uma má ideia começar uma guerra para a China. Os aviões das bases aéreas do sul da China precisam de apenas 7 minutos para atacar Taiwan. A possibilidade de anexar a ilha por meios militares em caso de falha dos meios pacíficos está oficialmente escrita na legislação da República Popular da China. No entanto, um ataque da China a Taiwan ameaça com graves consequências. A questão não é apenas o potencial confronto com os Estados Unidos da América e o uso de armas nucleares, mas também as terríveis perdas econômicas. Afinal, mesmo com todo o poderio militar da República Popular da China, é improvável que ela consiga tomar Taiwan sem conflito. E os combates na parte densamente povoada do oeste da ilha podem levar à destruição de empresas que produzem microeletrônicos. A demanda por microchips é enorme e excede a oferta. Se um produtor tão grande como Taiwan de repente sair do mercado, haverá um grande déficit. Um pequeno atraso é suficiente para paralisar uma série de indústrias, desde a eletrônica e telecomunicações até a construção de máquinas, saúde e serviços públicos, o que deixará centenas de milhões de pessoas sem trabalho. Muitos setores, como o desenvolvimento de inteligência artificial e a expansão da rede, pararão completamente. Comprar um novo carro, smartphone ou eletrodomésticos se tornará mais difícil. Além disso, podem começar a ocorrer interrupções no fornecimento de equipamentos tão críticos como equipamentos médicos e industriais. No entanto, para estabelecer a produção de chips em outros países, serão necessários enormes recursos financeiros e décadas. Em uma recente entrevista, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América e diplomata Henry Kissinger até mesmo sugeriu que um conflito militar em torno de Taiwan poderia devastar toda a economia mundial. A pandemia de 2019 já mostrou uma pequena parte do que pode acontecer se a indústria de semicondutores parar. Devido ao fechamento de fronteiras e paralisação de empresas em todo o mundo, surgiu uma escassez de microchips. Ele atingiu especialmente forte o mercado automobilístico. Parcialmente por isso, os Estados Unidos da América demonstram apoio a Taiwan
apesar de oficialmente não reconhecerem sua soberania. E os líderes chineses são forçados a se conter da ideia de guerra, já que a própria República Popular da China depende fortemente da produção taiwanesa. Enquanto Taiwan permanece líder na área de microchips, ele garante sua segurança. Não é por acaso que a presidente do país, Tsai Ing-wen, chamou a produção de chips de escudo de pedra. E como a cereja do bolo, Taiwan recentemente se juntou à chamada corrida quântica. A equipe é composta por 72 cientistas e 24 empresas. Entre eles estão especialistas das maiores empresas de Taiwan na produção de semicondutores, que se dedicarão à pesquisa de elementos quânticos, computadores e sistemas de comunicação. O Ministério da Economia de Taiwan anunciou a alocação de mais de US$ 11 milhões para desenvolver seus próprios computadores quânticos nos próximos 4 anos. O Ministério da Ciência e Tecnologia prometeu mais $8 milhões em 5 anos. De acordo com o jornal taiwanês, o maior fabricante de microchips de Taiwan no mundo, até 2020, começou a recrutar pesquisadores talentosos em computação quântica, oferecendo-lhes um salário 3 vezes maior que o original. A Academia Nacional, baseada em Taipei, já conseguiu construir qubits supercondutores, a unidade fundamental da informação quântica, e possui tecnologias para a geração e leitura de qubits, bem como para o controle de seu estado. Segundo o presidente da academia, James Liao, a equipe de pesquisa da instituição tem estudado intensivamente tecnologias de computação quântica e materiais quânticos que exigem tecnologia de miniaturização por uma década, que é exatamente o forte dos chips de silício. Agora, vamos voltar aos chips e ver por que nenhum país pode se tornar líder na produção de microchips. Os Estados Unidos da América sempre foram líderes na área de eletrônicos. Em 1961, os microchips chegaram ao mercado livre, mas eram tão caros que apenas as agências federais, principalmente o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América e a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, podiam se dar ao luxo de tê-los. Eles usavam chips para controlar mísseis balísticos e equipamentos de bordo. Já nos anos 1960, os microchips eram usados em aparelhos domésticos. E em 1971, pela primeira vez, apresentou o primeiro microprocessador do mundo, o 4004. O micro, em seu nome, não apareceu por acaso. Os tamanhos dos chips inegavelmente diminuíram. Os engenheiros constantemente encontravam novas maneiras de colocar mais transistores em uma única área. Como resultado, os chips ficaram mais rápidos, poderosos e eficientes energeticamente. Já nos anos 1990, surgiram transistores do tamanho de 1 micrômetro, que é 1/1000 de milímetro. O dispositivo moderno é ainda menor. No ano de 2020, começou a produção de chips com transistores de 3 nanômetros. 1 nanômetro é 10 elevado a menos 9 metros ou 1/1000 de milímetro. Assim, o transistor do chip é 3 vezes menor que um anticorpo, uma proteína de defesa imunológica no nosso sangue. Além disso, não está fora de questão a aparição de transistores que serão ainda menores. No ano de 2020, foram apresentados transistores de 2 nanômetros e os de 1 nanômetro já estão em desenvolvimento. O número desses transistores em um chip do tamanho de uma unha pode chegar a dezenas de bilhões. Foi graças ao desenvolvimento da microeletrônica que o salto tecnológico que a humanidade fez nos últimos 70 anos se tornou possível, paralelamente, justamente devido à complexidade da produção de microchips. Os Estados Unidos da América começaram a perder a liderança nesse setor. Vamos dar uma olhada em uma receita culinária simples para fazer um chip. Hoje em dia, para a produção de chips avançados, o primeiro é necessário: programas que podem colocar bilhões de transistores em alguns centímetros quadrados. Um homem não conseguiria lidar com essa tarefa. Segundo, acomodação com esterilidade frequente e uma composição especial de ar. Até mesmo uma partícula de poeira, ao cair no esquema, pode estragar o transistor e, consequentemente, todo o dispositivo. Terceiro, gases inertes de alta pureza. Quarto, silício monocristalino de alta frequência. Quinto,
lasers de Excimer, o mesmo tipo de lasers ultravioleta a gás que também são usados em cirurgia ocular. E ainda sexto, sétimo, oitavo e muito mais. Consequentemente, quanto menores os microchips, mais difícil é criá-los. Para transistores menores que 1 nanômetro, a base de silício terá apenas alguns átomos de tamanho. Tal complexidade tecnológica inevitavelmente leva à especialização. Se nas décadas de 1960 as mesmas empresas desenvolviam e fabricavam chips, projetavam equipamentos para a produção e os montavam hoje graças ao mesmo avô Gianni, que dedicou toda a sua vida à especialização na produção, essas etapas estão distribuídas por empresas em todo o mundo. Por exemplo, apenas 3 empresas dos Estados Unidos da América, Mentor Graphics, Cadence Design Systems e Synopsys, podem criar programas que projetam microchips, e o único fabricante de máquinas do tamanho de uma pequena casa particular e custando 170 milhões de dólares, capaz de imprimir microchips menores que 10 nanômetros, é a holandesa ASML. Ao mesmo tempo, ninguém pode igualar a Coreia e Taiwan na montagem e teste de microchips. Em 1960, as empresas americanas, então e agora, ocupando posições de liderança na produção de microchips, começaram a abrir fábricas em países estrangeiros com mão de obra barata, como Japão, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan. Não só para economizar, mas também para driblar as rígidas leis americanas. Em 1976, os Estados Unidos aprovaram uma lei de controle de substâncias tóxicas, segundo a qual, antes de introduzir novos produtos químicos, é necessário verificar se são seguros ou não. Com os microchips, surgiram complicações, pois na sua criação não só são utilizados produtos químicos tóxicos, como arsênico, rutênio e etilenglicol, mas também são produzidas novas substâncias desconhecidas para a humanidade. Os próprios tigres asiáticos chamam a Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan, que alcançaram altas taxas de crescimento econômico, e na segunda metade do século XX, e o Japão também investiu grandes somas de dinheiro no desenvolvimento da indústria de semicondutores. E embora as empresas americanas ainda liderem as vendas de chips desde os anos 1990, a participação de seus microchips no mundo caiu de 37% para 22%. Além disso, as empresas que produzem eletrônicos em território americano estão ficando para trás em relação aos concorrentes asiáticos. Por exemplo, a Coreia e Taiwan dominaram o processo de 10 nanômetros até 2016, enquanto os americanos só o fizeram em 2019. A China também quer se tornar líder no campo da microeletrônica. No entanto, sendo o maior comprador de microchips do mundo, em 2019, a China comprou 34% da microeletrônica mundial. Na sua produção, a China está longe do primeiro lugar e depende fortemente de outros países, incluindo os Estados Unidos da América e Taiwan. Portanto, a China está empenhada em criar seus próprios chips, do desenvolvimento à impressão e montagem. Em 2014, para esses fins, foi criado um fundo de 150 bilhões de dólares para a compra de equipamentos modernos e tecnologias para microchips. Mas há um problema. As empresas estrangeiras estão ansiosas para abrir fábricas na China, mas não compartilham propriedade intelectual. Por causa disso, a produção de microchips na China está cerca de 8 anos atrás dos concorrentes dos Estados Unidos, da América, Taiwan, Coreia e Japão. O Pentágono considera a China a principal ameaça à segurança nacional, e os políticos americanos estão colocando obstáculos na indústria chinesa e na microeletrônica. Por exemplo, sob pressão da administração Trump, desde 2019, o governo holandês proibiu a empresa de vender equipamentos avançados para empresas chinesas. Os políticos americanos temem que a China esteja usando as realizações de países estrangeiros contra eles mesmos. E não é sem razão, pois na China, as empresas privadas são obrigadas a transferir suas tecnologias modernas para o exército. Em outubro de 2020, os Estados Unidos proibiram a venda de microchips e equipamentos para eles, bem como software para a China. Isso impede a China não apenas de criar microeletrônica moderna de forma independente, mas também de comprar
tecnologia de outros países, pois eles também correm o risco de serem sancionados pelos americanos. A julgar por tudo, essas medidas estão funcionando. As maiores empresas de fabricação de microchips já anunciaram planos para construir suas próprias fábricas nos Estados Unidos da América. Aliás, mesmo sem meios legais para desenvolver sua indústria de microeletrônicos, a China está disposta a recorrer a métodos ilegais. Por exemplo, ao roubo de dados. No ano de 2012, o engenheiro Yu Jungchao deixou a SML e fundou uma nova empresa na América. Ele contratou 2 funcionários de seu antigo local de trabalho que roubaram informações que constituem um segredo comercial. Foram roubadas todas as 2 milhões de linhas de código-fonte do software, críticas para a produção. Como resultado, Zhongzhan recriou o software em 2 anos, um desenvolvimento que levou 10 anos na ASML. Em 2018, os advogados da ASML processaram Yu Zhongzhan, acusando-o de roubo de propriedade intelectual. E no ano seguinte, o Tribunal da Califórnia emitiu um mandado de prisão contra ele. No entanto, Zhongzhan vive na China e continua a trabalhar com o apoio do governo. As autoridades chinesas negam as acusações contra ele, chamando-as de uma tentativa de difamar a China. Esta é apenas uma das muitas histórias de espionagem industrial chinesa. O Federal Bureau of Investigation está conduzindo milhares de casos de espionagem tecnológica chinesa. Os políticos americanos veem as ações da China como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos da América, já que os chips são um componente importante das armas modernas e dos sistemas de inteligência. A eletrônica de semicondutores equipa até mesmo instalações de mísseis transportáveis Javelin, sem mencionar equipamentos mais complexos, como tanques e caças. O desenvolvimento de inteligência artificial, impossível sem microchips avançados, é considerado pelos Estados Unidos e pela China como a tecnologia do futuro. A Casa Branca está tentando agir sobre a redução. No ano de 2022, o Senado e o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, assinaram uma lei de apoio à produção de microchips. Planejam alocar 52 bilhões de dólares para a criação dos dispositivos mais modernos, além de oferecer uma série de incentivos fiscais para as empresas. A América inventou os semicondutores. É hora de trazê-los de volta para casa, declarou Biden. No entanto, para se tornarem totalmente independentes de outros países, os Estados Unidos ainda têm um longo caminho a percorrer. As empresas do leste asiático desempenham um papel crucial na indústria de semicondutores dos Estados Unidos da América e não será possível mudar essa situação a curto prazo. E quanto à Rússia? A Rússia praticamente não desempenha nenhum papel na indústria de semicondutores. O atraso do país no campo digital começou ainda na União Soviética. A situação do país é muito semelhante à atual situação da China. Engenheiros soviéticos perseguiam ativamente os Estados Unidos da América. Eles criaram uma série de dispositivos bem-sucedidos e projetos ambiciosos, como uma rede de computadores, um precursor da internet comunista. Em 1966, o Instituto de Rádio Técnico de Taganrog, sob a liderança do engenheiro construtor Leonard Koltsov, desenvolveu o primeiro microcircuito soviético, apenas 3 anos após Jack Kilby, dos Estados Unidos da América. Este americano é considerado o pioneiro do microcircuito. E 42 anos depois, em 2000, ele recebeu o Prêmio Nobel por sua descoberta. Na União Soviética, a produção em massa de esquemas para eletrônicos e computadores foi estabelecida já em meados dos anos 60. No entanto, o país estava isolado da indústria global de semicondutores e das tecnologias avançadas. Como resultado, ficou para trás no desenvolvimento de microeletrônicos e passou a apenas copiar os dispositivos ocidentais. Na Rússia pós-soviética, as coisas não melhoraram muito. A maioria dos desenvolvimentos são ou análogos a dispositivos estrangeiros ou montados a partir de componentes estrangeiros em fábricas estrangeiras. As empresas russas são capazes de criar microchips com transistores de 65 nanômetros, ou seja, ao nível de 2003 a 2008. Mas mesmo a produção deles não conseguiu ser ajustada ao nível adequado. É possível produzir eletrodomésticos com esses esquemas, mas certamente não computadores modernos e smartphones. Após 22 de fevereiro,
a situação ficou ainda pior. Muitos especialistas russos emigraram. Uma parte significativa das empresas relacionadas a semicondutores parou de trabalhar na Rússia e proibiu a venda de seus produtos ou equipamentos industriais, e os fabricantes locais foram sancionados. Por exemplo, as empresas russas não podem trabalhar com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, pois Taiwan aderiu às sanções. Foi exatamente nas fábricas que a empresa Baikal Electronics montou seus processadores Baikal. A ideia é que os Baikals deveriam substituir, ou pelo menos se tornar uma alternativa mais barata aos produtos americanos. Os processadores domésticos foram planejados para serem usados em computadores e servidores de grandes empresas e instituições governamentais para a criação de uma internet soberana. Os funcionários russos queriam transferir setores estratégicos da economia, desde energia e defesa até saúde e transporte, para a eletrônica doméstica e, assim, protegê-los de ataques cibernéticos. O Ministério planejava concluir a transição para o software russo até 2023 e para o hardware russo até 2024. Agora, é definitivamente impossível realizar tudo isso. De qualquer forma, a Rússia conseguiu influenciar o mercado mundial de microchips de alguma forma. Na Ucrânia, o trabalho de duas empresas de limpeza de neon foi interrompido, a Engaz de Mariupol e a Krioin de Odessa. O neon é necessário para lasers de Excimer, com os quais são fabricados microchips. As fábricas ucranianas forneciam de 45% a 54% do suprimento mundial desse gás. No outono de 2022, as duas empresas retomaram o trabalho, mas apenas em parte. A Rússia também continua sendo uma das líderes da indústria de semicondutores. Ela produz uma parte significativa do paládio, usado na microeletrônica, e do hexafluorobuteno, usado no tratamento de placas de silício. A escassez de microeletrônicos, iniciada na pandemia, persiste devido às interrupções no fornecimento desses materiais. Após fevereiro de 2022, eles, como produtos de dupla utilização, caíram sob sanções. Nesse meio tempo, os exemplos mais avançados de armas russas dependem de eletrônicos estrangeiros, incluindo drones e mísseis de cruzeiro, bem como aeronaves modernas, helicópteros, sistemas de artilharia e veículos blindados. Sem microchips, sistemas de comunicação, navegação, orientação de alvo e controle de fogo não podem funcionar. O exército russo precisa constantemente reabastecer seus estoques de microchips, por isso, o Kremlin está ativamente comprando-os da China. O volume de semicondutores entre os países dobrou e apenas nos primeiros 5 meses do 22º ano atingiu 50 milhões de dólares. Mas, como mencionado acima, a China se encontrou em isolamento semicondutor a partir de 2022. Além disso, a produção chinesa ainda não consegue competir com a do Ocidente, Coreia do Sul ou Taiwan. Assim, autoridades russas estão implementando mecanismos para contornar as sanções, usando a experiência da Coreia do Norte e do Irã. Os microchips são adquiridos através de intermediários na China, Turquia, Malásia, México, países da Comunidade dos Estados Independentes e até mesmo na Europa, em plataformas não regulamentadas, através de pessoas e empresas fictícias, bem como empresas que não foram sancionadas. Naturalmente, esses chips são muito mais caros. O governo russo não deixa de tentar desenvolver seu próprio setor de microchips. Em 2024, deve ser construída uma fábrica do Instituto de Tecnologia Eletrônica de Moscou, que planeja produzir chips com transistores de 28 nanômetros. Mas, primeiramente, essa é uma tecnologia de 10 anos atrás. E, em segundo lugar, como já discutimos, a própria ideia é irreal. E isso pode ser visto brevemente em 4 teses. Primeiro, todos estão acostumados com o fato de que os chips semicondutores são muito baratos. Parece suficiente estabelecer uma fábrica na Rússia para obtermos os mesmos chips baratos apenas com fabricação local. Mas não é bem assim. Uma fábrica de semicondutores consome uma enorme quantidade de dinheiro, independentemente de estar produzindo algo ou não. E para que um chip seja barato, é necessário dividir essa enorme quantidade de dinheiro por uma enorme quantidade de chips, dezenas de milhões, para uma fábrica média. E eles precisam ser vendidos em algum lugar.
Se eles não forem vendidos em algum lugar, porque o mercado russo não é tão grande, a fábrica sofrerá perdas que ou o governo deve cobrir com subsídios, então os chips serão baratos para o consumidor, ou os próprios consumidores, então os chips serão muito caros. Acontece que, se você quer fazer chips realmente baratos em seu país, você precisa vendê-los para o mundo inteiro. Segundo ponto, uma única fábrica não pode produzir toda a gama de microeletrônicos. Ou seja, não é possível produzir processadores, memória RAM, memória flash, microcontroladores e radiomodems em uma única empresa. A produção de memória RAM é uma indústria separada dentro da microeletrônica com suas próprias fábricas, processos técnicos e players. Em seu tempo, os alemães tentaram entrar neste jogo e o custo de seu chip de memória RAM era igual ao custo de um chip de memória em um anexo de loja. A empresa alemã faliu. Acontece que, para ter uma produção totalmente localizada, é necessário ter várias fábricas e em algum lugar para vender a produção dessas fábricas, ou manter essas fábricas funcionando com carga mínima. Terceiro ponto, o equipamento. Como já mencionamos, atualmente não há um único país no mundo que produza todo o equipamento necessário para a produção de microeletrônicos usando tecnologias de 40 e 5 nanômetros ou menos. Fazer equipamentos para a produção moderna de semicondutores é muito difícil e começar do zero é impossível. Os fabricantes de equipamentos modernos percorreram um longo caminho nas últimas décadas, aprimorando e aperfeiçoando seus equipamentos. Por exemplo, um fabricante holandês de equipamentos fotolitográficos, a empresa levou cerca de 15 anos para aperfeiçoar a instalação. Além disso, há também matérias-primas e materiais. Para o funcionamento da fábrica, são necessárias placas de silício, química líquida, especialmente fotorresistência, gases, fotomáscaras e muitas outras coisas. E tudo isso também não é produzido localmente. Quarto momento, quadros. Para a nossa fábrica hipotética, precisamos convidar especialistas estrangeiros com suas tecnologias de gestão. E então, reter nossos especialistas da emigração, porque é assim que os engenheiros tecnólogos se tornam mais ou menos especialistas experientes, após alguns anos de experiência em uma produção normal, eles começam a olhar para o exterior. A conclusão é bastante óbvia. Não se pode simplesmente pegar e construir uma fábrica para a produção de microeletrônica. Para tal fábrica, é necessária uma enorme ecossistema, centenas de milhões de consumidores, equipamentos, matérias-primas, materiais, pessoal. Além disso, esse ecossistema é muito grande. Se apenas um componente desaparecer, todo o sistema desmorona. Criar um ecossistema totalmente isolado do mundo exterior é impossível. Acontece que a globalização ocorre porque é impossível avançar sozinho acima de um certo limite tecnológico. Nenhum país pode lidar com isso sozinho, apenas o mundo inteiro. A Rússia será parte desse mundo. Boa pergunta, será interessante discutir nos comentários abaixo do vídeo. Obrigado por assistir e até os próximos episódios em nosso canal.